E a notícia do dia de hoje, na verdade é de ontem, mas eu vou trazer aqui que é importante, eu acho que é um assunto que vale a pena comentar, é a notícia de que o Flamengo pode ser um aliado do Vasco na hora de brigar pela liberação aí do Tales da seleção sub-17. O Flamengo, como parte interessada também, está interessado em ter seu atleta liberado, Reinier, né? É reserva dele de lá, mas entra em alguns jogos. E o Flamengo não quer se ver livre dele por 10 partidas, né? Então ele pode aí junto com o Vasco se juntarem para fazer uma força para a CBF aí liberar os seus atletas, ou para eles não precisarem liberar os atletas, melhor dizendo, sem terem aí nenhuma retaliação por conta disso. A importância dessa notícia, eu acho que eu nem preciso dizer, né? Todo mundo aí que é vascaíno e está acompanhando o time sabe a importância do Thales Magno nesse time do Vasco, nossa principal referência ofensiva. A gente tem muitos jogadores ali na frente, voluntariosos, que ajudam na marcação, que conseguem botar muita velocidade na partida, mas quando a gente fica ali na parte mais técnica mesmo, do talento, só tem o Thales Magno e mais ninguém. E aí ficar sem um jogador por 10 partidas, por até 10 partidas no campeonato, vai ser um baque muito forte para o Vasco, né? Faltam 18 jogos para acabar o campeonato. Você perde o jogador por 10 partidas, sem considerar que ele pode ainda ficar suspenso, machucado. Quer dizer, está praticamente abrindo mão do jogador pelo restante da competição. Isso, para mim, não tem como achar que isso não vai ter um impacto na campanha do Vasco, né? Se você me perguntar assim, você acha que o Vasco vai ser rebaixado por conta dessa saída do Thales? Não, acho que não é para tanto. Agora, perderemos posições. É difícil de mensurar quanto, né? Mas eu acho que a gente pode afirmar com certa certeza que o Vasco, com o Thales nesses 10 jogos, ele vai chegar numa posição, ele chega numa posição. O Vasco sem o Thales nessas mesmas partidas chega um pouco mais atrás. E isso já é um prejuízo grande para o Vasco. Mesmo que a gente não esteja falando aqui de rebaixamento, mas se o Vasco termina em 14º, em 15º, ou em 13º, 12º, isso aí já tem uma diferença, para começar, de premiação, porque agora, no Campeonato Brasileiro, o dinheiro da televisão no ano seguinte, ele varia de acordo com a sua posição no campeonato. Então, cada posição mais acima significa um pouco mais de grana no ano seguinte. Isso tem que ser levado em consideração. Sem contar que uma posição para cima, uma posição para baixo, pode ser, por exemplo, a diferença de ir para uma Sul-Americana no ano que vem ou não. E aí também já seria, né? Você ficar fora da Sul-Americana seria mais um prejuízo para o Vasco, né? Ainda mais se ele conseguir, eventualmente, avançar na competição no ano seguinte. Sem falar no aspecto mais óbvio, que é o aspecto esportivo, né? Se a gente vai para a Sul-Americana ano que vem, é mais uma chance de título, né? É mais uma chance de vitórias do Vasco, que é, no final das contas, para o que serve o futebol, né? Eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo, parte da torcida acaba botando isso em segundo plano. Fica assim discutindo se vai ser bom a venda do Thales, se é por causa do dinheiro, se vender por 30, se vender por 50. Ah não, porque vai ser uma vitrine. Pô, eu não quero saber se vai ser vitrine ou não. Eu sou do tempo em que a gente ficava torcendo, a torcida não queria ver seus craques sendo vendidos. Não importa por quanto fosse. A gente quer ver os craques jogando com a camisa do Vascão, não é mesmo? Por mais que a gente tenha que entender aí todo o lado econômico que tem por trás, a minha vontade é que o Thales fique o máximo possível, né? Até porque essas vendas, na prática, pra gente que tá ali na arquibancada, tá vendo a televisão, acabam não refletindo em nada. Que benefício trouxe pro Vasco a venda do Douglas Luiz, por exemplo? Pagou ali os salários, pagou as dívidas que tinha e continuou tudo igual. Aí passou um ano, veio o Paulinho, foi vendido por mais caro ainda, pagou ali algumas dívidas, acertou os salários e continuou tudo igual. Agora, vai vender o Thales, o destino do dinheiro deve ser o mesmo, e nessa o Vasco não sai do lugar. Os outros times passando à frente aí, e o Vasco sem sair do lugar. Eu entendo que a diretoria esteja ansiosa para vender o garoto, que os agentes lá do garoto, não sei se ainda é a Life Pro lá, ou se é já o Carlos Leite, também vão estar se coçando para vender o garoto. Mas para o Vasco, eu acho que é ruim. E justamente por causa desse interesse deles, é que eu me pergunto se vai ajudar esse interesse do Flamengo, né? Aí a gente chega no X da questão. Porque o Flamengo, economicamente mais
saudável, vamos dizer assim, não está tão desesperado para vender ali o seu moleque. Achar muito mais importante, acaba nisso, né, valorizando muito mais o lado que deve ser valorizado, que é o lado esportivo. Então eu tenho um jogador aqui que está sendo aproveitado no meu elenco, mesmo que como reserva, eu quero ter ele à disposição. Não quero abrir mão, não interessa se é vitrine, se não é. O Vasco deveria ter esse mesmo tipo de pensamento. Aparentemente não tem. Então pode perder aí um aliado importante. A gente sabe, o Flamengo, ele é muito influente politicamente, né? Tem a mídia toda ao seu lado, na CBF também ele tem um peso forte. Então, se ele conseguir a liberação do seu jogador, abre o precedente para o Vasco conseguir também. Mas o Vasco ele tem que querer, né? Tem que querer essa liberação. Será que ele quer? Essa é a pergunta que fica. Por conta disso, é muito importante que a gente pressione agora a administração do Vasco, lá o Campelo, o próprio Carlos Leite, se for o caso, né? O André Mazuco, o Luxemburgo, sei lá, todo mundo que estiver aí na direção, é importante que a gente pressione eles para que eles percebam o quanto a torcida quer que o Thales Magno fique no clube. Então é importante que a torcida se mobilize agora e faça essa mensagem chegar até a direção do Vasco. Já vi manifestações surgindo na internet, aí no Twitter, né? A hashtag não libera o Thales. Já compartilhei ela lá no Twitter mesmo e venho aqui reforçar essa campanha. Vamos levantar essa hashtag aí, não libera o Thales. Divulgue a hashtag na sua rede social preferida, pode ser lá no Twitter mesmo, Instagram, aqui nos comentários desse canal. Vamos espalhar a mensagem para a diretoria ficar sabendo que a gente não quer que o Thales seja dispensado, para a diretoria ficar sabendo que a gente quer que ela se posicione de forma firme para não liberar o atleta, para a gente não ficar sem um atleta por 10 partidas aí, né? Eu, sinceramente, sou cético em relação a isso, acho que eles vão liberar, mas eu acho que vale pressionar, né? Não custa nada a gente dar essa pressão para ver se sensibiliza os nossos administradores. Eu acho que falta mais vontade do Vasco do que qualquer outra coisa aí para a gente conseguir essa liberação. Então vamos subir essa hashtag aí, não libera o Thales, e vamos torcer pro Vasco se sensibilizar com isso. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha para dizer por hoje. Não se esqueçam aí nos comentários também de dizer que notícias vocês querem ver eu comentando aqui. Hoje, por exemplo, fiquei na dúvida se falava aí sobre o Thales, se eu falava sobre a declaração do Castan, se eu falava sobre esse interesse do Vasco no jogador lá do CRB. Acabei escolhendo esse assunto do Thales por achar mais importante, por achar que é importante mobilizar a torcida aí nesse pedido para ele ficar. Mas pode ser que vocês quisessem ouvir falar sobre outra coisa. Então, galera, sempre que tiver uma notícia aí que vocês querem que seja comentada aqui na notícia do dia, explicitem isso aí nos comentários, né? Fala, pô, comenta essa notícia aqui, ou lá no Twitter, no Instagram, as redes sociais do Sobre Vasco aí, me marca lá, avisa qual a notícia que você quer que a gente comente, porque isso vai servir de norte pra gente aqui. No mais, aquele pedido de sempre, né? Não se esqueça de largar o like aí no vídeo, ligar o sininho de notificações, assinar o canal. Isso é importante até para o YouTube saber que vocês querem ser notificados quando tiver vídeo novo por aqui. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer por hoje. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.